Bom dia a todos, meu nome é Diego Galvão de Paula e hoje a gente vai começar falando sobre o direito processual penal brasileiro. Primeira coisa, o direito processual penal é um ramo do direito público responsável pelo estudo do processo penal, o qual representa o conjunto de normas que disciplinam os atos que integram o procedimento necessário para impor uma sanção penal. Então, quando o Estado, por intermédio do Poder Legislativo, elabora leis penais combinando sanção àqueles que vierem a praticar uma conduta delituosa, surge então o direito de punir esses infratores. Então, nesse momento, nós verificamos o quê? Que a partir do momento que alguém pratica uma conduta delituosa prevista no tipo penal, esse direito de punir desce do plano abstrato e se transforma em concreto. Tá? Esse ius puniente se transforma em concreto. Ou seja, o Estado, antes, ele tinha um poder abstrato, ele tinha um poder genérico e ele tinha um poder impessoal. Mas, a partir do momento que alguém pratica essa conduta, passa a ter uma pretensão concreta de punir esse suposto autor do fato delituoso. Então, diante disso, surge a pretensão punitiva a ser compreendido como poder do Estado de exigir de quem comete um delito se submeter a uma sanção penal. Através da pretensão punitiva estatal, procura tornar efetivo o jus puniendi ou ius puniendi, ou seja, exigir do autor do delito que está obrigado a se sujeitar-se a uma sanção penal, o cumprimento dessa obrigação. Perfeito? Todavia, a gente tem que tomar cuidado, porque essa pretensão punitiva ela não pode ser voluntária, tá? Ela não pode ser resolvida sem um processo. Ela não pode o Estado chegar a impor uma sanção e nem muito menos esse suposto infrator sujeitar-se a essa pena. Então, ou seja, o direito penal ele não é um direito de coação direta. Tá? Apesar do Estado ser o titular desse direito de punir, não se admite a imposição imediata de sanção sem que haja um processo regular, assegurando-se assim a aplicação da lei penal ao caso concreto, consoante as formalidades previstas em lei e sempre por meio de órgãos jurisdicionais. Tá? Muito importante esse detalhe. Exatamente daí que a gente consegue extrair, certo, a importância do processo penal, pois este funciona como instrumento do qual o Estado se vale para impor uma sanção penal a um possível autor do fato delituoso. Segundo Frederico Marx, o direito processual penal é o corpo de normas jurídicas com a finalidade de regular o modo, os meios e os órgãos encarregados de punir o Estado, realizando por meio do Poder Judiciário, que ele é constitucionalmente incumbido de aplicar a lei ao caso concreto. Tá? Ele ensina também que é o ramo de ciências criminais cuja meta é permitir a aplicação de vários dos princípios constitucionais consagrados de garantias humanas fundamentais, servindo de amparo entre a pretensão punitiva estatal, advindo do direito penal, e a liberdade do acusado, os direitos individuais. Então é muito legal esse conceito, achei interessantíssimo para trazer aqui para vocês. Já com relação às características do direito processual penal, nós temos as três principais, que é a autonomia, normatividade e instrumentalidade. A autonomia do direito processual penal está relacionada à característica que ele não é submisso ao direito penal, tá? Pois ele possui princípios próprios. E também é importante a gente frisar que o direito penal e o direito processual penal, eles têm uma relação circular. Por que isso? Porque um auxilia o outro, um completa o outro, tá? Um vai estar ajudando o outro, por isso um necessita do outro. E aí nós temos a autonomia tanto do direito penal quanto também do direito processual penal, perfeito? Normatividade, pessoal, possui codificação própria, ou seja, o nosso Código de Processo Penal. O direito processual penal ele não está imbuído dentro do direito penal, mas ele tem toda a sua estrutura própria no nosso organismo jurídico, que é o Decreto-Lei 3.689 de 41, tá bom? E por último, e não menos importante, instrumentalidade. Por quê? A instrumentalidade ela vem nos dizer que o processo é o caminho necessário para a aplicação da pena. O processo penal serve como efetivo instrumento de garantia dos direitos e liberdades individuais, pois ele limita a atividade estatal, assegurando aos indivíduos direitos constitucionais previstos, tais como a presunção de inocência, contraditório
e ampla defesa, que são importantíssimos para o nosso ordenamento jurídico. O Código de Processo Penal está disposto no Decreto-Lei 3.689 de 41, né, onde que ele disciplina as regras que devem ser observadas do início da investigação até a solução, né, do processo, né, até o final daquele procedimento. Só que nós temos que tomar cuidado também, é bom lembrar que existem leis especiais, como a lei de drogas, onde que nós também encontramos regras procedimentais, tanto para investigação quanto para o processamento dos delitos particularmente tipificados, tá? Aplicando, ou seja, subsidiariamente, as regras gerais do Código de Processo Penal. Tá? E também tem temas do processo penal que possuem leis específicas, como a Lei da Interceptação das Comunicações Telefônicas, a Lei 9.296 de 96. Localizamos ali também regras procedimentais referentes a esse tema. O Código de Processo Penal brasileiro ele é subdividido em livros, tá? Ele possui ao todo seis livros e o que nós vamos estudar é o livro 1, tá bom? E dentro desse livro 1 nós temos vários títulos, 11 títulos ao total. E desses títulos vamos estudar os 4 primeiros nesse semestre, nessa disciplina. Que quais são? Disposições preliminares, o inquérito policial, a ação penal e a ação civil, tá bom? Então, muito obrigado por assistir essa aula. Qualquer dúvida, vocês podem estar comentando lá embaixo, no último tópico dessa aula, né, na nossa sala virtual. Tem um fórum lá para dúvidas, questionamentos, fiquem à vontade para a gente poder conversar ali também. Tem outros materiais que vocês podem estar estudando, né? Tem um material complementar aí em PDF. Fora esse vídeo, tem outros vídeos também, inclusive falando sobre o juiz das garantias, que está suspenso hoje no Brasil, e eu trouxe, linkei um vídeo do YouTube, onde que explica de forma bem detalhada, muito legal também, tenho certeza que vocês vão gostar, bem como a decisão do STF com relação à suspensão dos artigos, né, que dispõem sobre o juiz das garantias. Perfeito, pessoal? Então, obrigado por ter assistido, espero que vocês tenham gostado e fico aberto também para questionamentos, críticas construtivas e para qualquer outra dúvida ou outra conversa que vocês queiram ter. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.